No dia 2 de setembro de 1822, no Palácio Imperial de São Cristóvão, a princesa regente Leopoldina assinava o Decreto de Independência do Brasil. Quase 200 anos depois, nesse mesmo dia, 2 de setembro de 2018, o Palácio Imperial, agora conhecido como Museu Nacional do Rio de Janeiro, foi consumido em chamas, levando embora cerca de 20 milhões de peças e artefatos que remontam aí à história e à cultura do nosso país. O palácio, ele foi construído em 1803 e serviu de residência para a rainha Dona Maria I e Dom João VI e dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Foi o local de nascimento de Dom Pedro II e da princesa Isabel. Desde 1892 é a sede do Museu Nacional, criado em 1818 por Dom João VI. O que o fogo destruiu, senhores, não foi apenas um palácio imperial, mas sim 200 anos de história e identidade nacional. Um povo que não valoriza a sua história, a sua identidade, é um povo sem rumo. A destruição do Museu Nacional é um símbolo do fracasso brasileiro. As nossas memórias, nossas tradições e parte da nossa identidade se desfizeram em chamas. É uma perda incalculável para o Brasil. Mas de quem é a culpa dessa tragédia? Será mesmo que isso foi um acidente? Em plena Semana Patriótica, em que nós comemoramos 196 anos de independência, um desastre dessa magnitude acontecer? Ocorre que essa tragédia foi anunciada desde 2004, quando o secretário estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo, o senhor Wagner Witter, constatou várias irregularidades durante uma visita que fez ao museu. Palavras ditas há 14 anos. O museu vai pegar fogo. São fiações expostas, mal conservadas, alas com infiltrações, uma situação de total irresponsabilidade com o patrimônio histórico. Mas quais são as pessoas responsáveis pelo museu? Se prepare, porque o que você está prestes a ouvir vai esclarecer tudo. Isso se trata de um processo de destruição da nossa história, feito por aqueles que sempre odiaram o que o Brasil tem de melhor. O museu é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou seja, deveria estar sob seus cuidados. Roberto Antônio Gambini Moreira, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, filiado ao Partido Comunista do Brasil desde julho de 2003. Roberto Lerrer, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundador do PSOL. Na data de um outro incêndio que ocorreu na reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, era também o dia em que ele foi convocado para depor no Ministério Público. Motivo: promover atos políticos contra o impeachment e contra a PEC do teto de gastos. Denise Fernandes Lopes, vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, filiada ao PSOL. Pró-reitor de graduação, Eduardo Gonçalves, é filiado ao PCdoB. Pró-reitoria de extensão, Marília Melo de Malta, filiada ao PSOL. Pró-reitor de pessoal, Agnaldo Fernandes, filiado ao PSOL. Como vocês podem ver, a cúpula administrativa de tudo que pertence e é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, incluindo o Museu Nacional, é dirigida por militantes do PSOL e do PCdoB. A esquerda toda está mentindo nas redes sociais, dizendo que a culpa da queima do museu é do Bolsonaro. Mas a realidade, senhores, é que o museu recebeu nos últimos anos um total de 52 milhões e 500 mil reais, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento. Essa galera toda que eu citei receberam 21,7 milhões de reais em 2018 para a revitalização do museu, sendo que esse repasse é apenas a terceira fase do plano de investimento para essa revitalização, que totaliza aí 28,5 milhões e ainda soma-se aos 24 milhões investidos nas duas fases anteriores. A pergunta é: em que lugar esse dinheiro foi parar? Por que esse dinheiro não foi utilizado para sanar os problemas apontados pelo secretário 14 anos atrás? Como a culpa é do Bolsonaro, senhora Gleisi Hoffmann, se quem está na direção do museu faz parte da sua turminha de amigos? Foi irresponsabilidade desses bandos de militantes que sempre cuspiram na nossa história. Vocês nunca deram valor à nossa cultura. Vocês nunca deram valor à nossa identidade. Quando ensinam nas escolas sobre a época da descoberta e crescimento do nosso Brasil, sempre trazem mentiras e escondem do brasileiro uma riqueza incomensurável de cultura e tradição. O museu que hoje queima é reflexo do que essa esquerda nojenta causou ao nosso Brasil. E nesse momento de tristeza, senhores, eu quero me solidarizar com os descendentes da Casa Imperial do Brasil, como Dom Bertrand e Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Imagino o quão triste esse momento deve ser, ver a maior riqueza da sua família
jogada às chamas. Não há valor no mundo que consiga repor o que ali foi perdido.